Olá pessoal, saudações! Hoje vamos trabalhar com ligações metálicas. Preste bem atenção que é interessante a ligação metálica, gente. Diferentemente da ligação iônica ou da ligação covalente, que existe uma maneira de representar a ligação ou através de uma fórmula eletrônica, ou de um esquema de Lewis, ou de uma fórmula estrutural, a ligação metálica não permite essa representação. Quando a gente vai representar a ligação de um metal, por exemplo, ferro, zinco, manganês, a gente usa apenas o símbolo desse elemento, porque não tem como representar a ligação metálica. Vou mostrar por quê, porque presta bem atenção. Isso aqui vai representar o que acontece na ligação metálica. Olha só, ela nada mais é do que um aglomerado de átomos neutros ou íons. Por que átomos neutros? Porque, por exemplo, esse átomo aqui que perdeu elétrons, se tornou positivo, ele pode neutralizar um átomo do metal que está do lado dele. Então eu vou ter, ao mesmo tempo, íons, os cátions, e átomos nêutrons, que vão surgindo de acordo com a neutralização pela nuvem de elétrons, pelo mar de elétrons que rodeia cada um desses átomos. Então, a qualquer momento, esse átomo que está neutro, ele pode virar um íon positivo, um cátion, e esse que está positivo pode ficar neutro. Então, a ligação metálica consiste nisso. Então, eu tenho um aglomerado de átomos, neutros, ou cátions, que estão circundados, rodeados, por uma nuvem de elétrons em constante movimento, ó, gente. Isso aqui representa os elétrons, a nuvem eletrônica é a teoria do mar de elétrons que não param nunca, em constante movimento, fazendo esses íons e esses átomos neutros aqui permanecerem organizados e compactados, formando um retículo cristalino organizado. Esse retículo cristalino organizado, eles vão se organizar de diversas formas diferentes, formando as chamadas células unitárias. Daqui a pouco eu mostro para vocês, que são unidades que vão se repetir, formando toda a estrutura do metal. A quantidade de átomos e íons envolvidos na estrutura metálica é tão grande que nós não temos como representar a ligação. Então, se eu quero representar a ligação metálica simplesmente no ferro, eu faço simplesmente o elemento químico ferro. No zinco, simplesmente o símbolo do zinco. No manganês, o símbolo do manganês. E assim sucessivamente, porque não tem como representar esse arranjo nos metais. E graças a essa característica do mar de elétrons, da nuvem de elétrons em constante movimento, envolvendo esses íons e esses átomos neutros aqui sem parar, graças a isso, nós temos três características principais dos metais, que são, boa condução de calor e de eletricidade, a maleabilidade, a capacidade deles virarem lâminas, porque esses átomos podem deslizar entre si, e a capacidade deles virarem fios, a ductibilidade. Então, graças a esse mar de elétrons, essa nuvem de elétrons em constante movimento nos metais, é que eles são bons condutores de calor, de eletricidade, podem virar lâminas e podem virar fios. Ok? Então lembra, não dá para representar a ligação metálica como nós fazemos com a ligação iônica ou a ligação covalente. Beleza? Mas lembrar que os metais possuem estruturas cristalinas e se organizam formando células unitárias, no formato de células unitárias que se repetem constantemente, formando toda a sua estrutura. Olha uns exemplos de células, as mais comuns. Olha a mágica. Feita a mágica, gente. Olha que exemplos de células unitárias que alguns metais apresentam. É bom deixar bem claro que são 7 grupos de células, 7 arranjos de Bravais, de grupos de Bravais, que se organizam em 14 retículos diferentes. Dos 14 aqui eu tenho 3 exemplos bem simples só para fechar a aula. Veja bem como os metais se organizam formando a estrutura metálica. Ele pode se organizar usando o formato cúbica simples, CS, que é comum no manganês e no polônio, onde eu tenho praticamente um cubinho e em cada vértice eu teria um átomo, nesse arranjo se repetindo gradativamente, formando toda a estrutura. Eu posso ter a cúbica de corpo centrado, continua sendo um cubo, cada vértice um átomo, só que eu tenho um átomo no centro. Fator de empacotamento um pouco mais alto, que é mais comum nos metais, por isso já tenho mais exemplos. Sódio, vanádio, crômio, ferro, molibdênio, bário, tungstênio, se organizam nesse formato, cúbica de corpo centrado, que vão se repetindo diversas vezes até formar toda a estrutura. Eu também posso ter a cúbica de fases centradas, cada vértice um átomo,
E em cada face, um átomo. É como se fosse o dado com apenas aquele lado do número 5 do dado. Nas 6 faces, chamada cúbica de faces centrais. Também um fator de empacotamento mais alto, por isso tem mais metais, que os metais gostam de fator de empacotamento alto. Alumínio, cálcio, níquel, cobre, prata, ouro e chumbo se organizam dessa maneira. Além disso aí, eu posso ter a hexagonal compacta, a tetragonal e assim vai. Existem 14 retículos diferentes formando a estrutura dos metais. Então lembra, não dá para representar a ligação metálica como a gente representa a ligação iônica ou a ligação covalente. Mas é importante ter o entendimento dela, que corresponde a um aglomerado de íons e átomos neutros com uma nuvem de elétrons em constante movimento entre eles. E que eles são estruturas cristalinas, que são formadas por unidades que se repetem. Essas unidades que se repetem são chamadas células unitárias. São 14 arranjos diferentes. Aqui eu tenho um pequeno exemplo de 3. Essas unidades se repetem numa sucessão de vezes, formando toda a estrutura do metal. Beleza? Até a próxima!